dia, gente. Estou de volta aí para a nossa aula de hoje. Espero que estejam todos bem, se cuidando, em casa. É o que a gente pode fazer nesse momento e torcer bastante para que isso passe logo. Hoje o assunto é personagem, que é peça fundamental em qualquer história. Se não tiver um bom personagem, bons personagens, protagonistas, a história não desenrola, a gente sabe disso. Basta pensar um pouco nas séries e filmes que vocês gostam. Tenho certeza que tem sempre um personagem muito forte envolvido. Tá? O slide que eu postei fala bastante sobre isso, questão de caracterização, construção. O importante é que o roteirista conheça seu personagem. É o roteirista que cria personagem. Então ele tem que conhecer o personagem a fundo. Por isso que vale sempre aquela dica de você é, construir seu personagem com uma biografia, talvez do nascimento até a morte, quem sabe, mesmo que isso não vá aparecer no filme, mas que você construa seu personagem com características físicas, psicológicas, as necessidades dele, o que ele necessita, profissão, família, idade, sexo, enfim, tudo isso é fundamental. E o roteirista é que faz isso. Esses elementos é que vão ser fundamentais para o desenrolar da história. Então, por exemplo, se lá na infância o personagem teve um trauma qualquer, tá? Isso pode ter um reflexo na história dele na vida adulta. Às vezes esse trauma nem aparece no filme, na série, enfim, esse trauma nem aparece. Mas o roteirista sabe que ele tem um trauma, que ele guarda um trauma, que esse trauma vai ter reflexo nos relacionamentos dele, no comportamento dele, no que ele faz e talvez até no que ele necessita. Né? Se essa revelação vai aparecer para o espectador ou não, depende muito do roteirista. Se ele quer que isso apareça ou se ele quer que isso fique subentendido. Enfim, mas se ele não construir a biografia do personagem, ele não vai ter condições de fazer isso. Tá? Então, você pode separar a biografia entre vida interior, vida exterior, quer dizer, quem é esse personagem, ideologia dele, religião, tudo mais. A vida exterior, no cotidiano dele, profissão dele. Reparo que muitos filmes começam determinando a profissão do personagem, para depois introduzir o conflito. Enfim, depois eu vou passar para vocês também um resuminho do que vocês devem fazer na relação a construir personagem. Então nessa aula, eu vou me ater a alguns exemplos, tá? Para que vocês sigam aí na apostila o que vai acontecer. Na apostila fala muito que o cinema é um meio visual, tá? Nos slides. Se ele é um meio visual, você tem que criar situações que envolvam ações e comportamentos para que esse personagem seja passo a passo conhecido pelo espectador. Tá? Então, sim, e sempre se necessita que ele seja visual. Por isso que eu vou voltar nessa ideia de você abre o filme no ambiente de trabalho do protagonista, ou abre o filme na casa dele, no escritório, no home office, né? Hoje aí tá totalmente atuante. Você abre no quarto dele, você mostra detalhes da parede, mostra fotos no quarto, mostra objetos pessoais dele, tudo isso identifica o personagem. Tá? Essa identificação é o que a gente chama de visual. É muito comum você ver uma câmera dando uma panorâmica pelo ambiente dele, ele sai do quarto, anda pela casa, chega ali no café da manhã, beija a mulher, os filhos entram. Enfim, tem toda uma relação que a gente chama de exposição de personagens. Você expõe para o espectador os personagens. Isso vai ajudar na narrativa mais para frente. Tá? Eu vou citar dois filmes que fazem isso de forma muito bem. Um é o Notting Hill, tá? Uma das melhores comédias românticas de todos os tempos, indiscutivelmente. Você tem um casal de protagonista, que é uma estrela de cinema, e um vendedor de livros do bairro de Notting Hill. A cena que abre o filme são flashes estourando no rosto da Julia Roberts, que é a atriz. E entra a música e vai entrando os créditos. Ela não fala nada, ela está simplesmente olhando para as câmeras e as câmeras estourando no rosto dela até que termina a música e termina os créditos. Você apresentou a personagem. Quem é ela? Uma estrela de cinema, uma mulher muito famosa. A imagem dela importa mais do que tudo. Por isso os flashes estourando. E isso vai ser o conflito dela para frente. Pensem nisso. Isso vai à medida que for caminhando o filme, ela vai ter que lidar com isso.
vai ser se desprender disso ou não, que é o glamour, o mundo, o Star System, como é que isso reflete na construção dessa personagem. Tá? Então, isso é narrar visualmente. Você não precisa mais do que isso. A imagem é suficiente para passar isso. Aí corta para o Hugh Grant na casa dele, preparando o café da manhã. Entra o amigo dele, tem uma situação ali muito engraçada da camisa que ele está vestindo. Aí ele já conversa naquele jeito londrino ali de classe média, mas ao mesmo tempo ele está preparando o café dele. Depois ele sai caminhando pela rua de Notting Hill, cumprimenta as pessoas, anda pelas ruas, até entrar na livraria dele, que é uma livraria que vende livros de viagem. Tá? Então também se caracterizou visualmente o personagem. É uma pessoa comum. Enquanto a Julia Roberts é uma estrela, ele é uma pessoa comum. Vive num bairro de classe média, gosta daquela vida cotidiana dele, faz seu próprio café, vai trabalhar na livraria, ali se relaciona com as pessoas, cumprimenta as pessoas do bairro. É a vida cotidiana dele. Tá? O que acontece logo depois? Ela entra na livraria e pronto, o conflito está instaurado. Duas pessoas completamente diferentes uma das outras vão se relacionar e aí vai ter os obstáculos daí para frente para que eles se concretizem esse relacionamento ou não. Aí o roteirista cria vários obstáculos, a gente chama da jornada, né? A jornada desses protagonistas vai ser ter que vencer esses obstáculos para que no final eles vivam juntos e felizes. Porque é uma comédia romântica. E aí a gente está falando de gênero também. Se é uma comédia romântica, a gente espera que eles fiquem felizes, que é o que acontece. Se é um melodrama, por exemplo, que é um gênero muito parecido, com características diferentes, o final geralmente não é satisfatório para o espectador e nem para os protagonistas. Aí você cai no melodrama. É o filme que a gente chama de um filme triste, um filme dramático, que você sai diferente da comédia romântica, os conflitos são basicamente os mesmos, as soluções são diferentes. Tá? Então, apresentar visualmente. O outro filme que eu gostaria de citar é o Green Book, tá? O filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro ano passado, e melhor filme, me parece, que também vai apresentar um personagem que é um italiano, que trabalha no Copa, uma boate famosa ali de Nova York, tá? Abre com esse glamour noturno da boate, década de 60, um letreiro coloca 62, Nova York, ou seja, definiu o tempo e o local. Aí mostra esse personagem ali naquele momento de trabalho, é o trabalho dele. Ele é um segurança, tem uma briga ali, o dono da boate chama ele expulsa quem está brigando da boate, e aí ele, assim, instintivamente, ele dá uns 3 ou 4 socos no cara que está lá na rua, e aí ele demonstra o aspecto dele violento. Tá? Ele é um italiano, ali criado no Bronx, ele vai para a casa dele logo no seguinte, mas essa situação que foi criada é exatamente o que a gente chama de ação, comportamento e reação dos personagens. Ele reage a alguma coisa. Então, reagindo a alguma coisa, ele demonstrou uma característica dele psicológica. Ele é violento. Tá? Ele não se controla nesse momento e ele parte para a agressão física. Quando ele chega em casa de manhã, aí logo na sequência ele perde o emprego, isso é o grande conflito do filme, né, que a partir daí vai ter que se relacionar com o que vai acontecer mais para frente. Quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz antes de dormir é dar um beijo nos filhos e na mulher. Tá? Olha o contraste da apresentação visual. Ele agride alguém no trabalho e chega em casa e dá um beijo na mulher e nos filhos. Em casa ele é outra pessoa. Ele é amável com a família, enfim. Tá? Aí você está caracterizando os personagens, você está apresentando a característica do personagem e ao mesmo tempo você está definindo visualmente para o espectador quem é esse personagem, quem é esse protagonista. Quando ele acorda na manhã seguinte, ele se depara surpreendentemente com a família italiana dele toda na casa dele. Ele assusta. O que vocês estão fazendo aqui? Tá? 5 ou 6 homens ali. E um dos italianos olha de lado assim e fala assim: nós iremos fazer companhia para sua mulher. Quando ele olha para a cozinha, tem 2 negros que são encanadores, que foram chamados para consertar um defeito na cozinha. Tá? E só esse olhar dos italianos já define também essa família.
tá? O que eles fizeram? Ação e comportamento se conjugam. Eles foram ali porque eles não podem deixar a mulher dele, como ele estava dormindo, com 2 negros na cozinha, tá? Aí acontece um fato. A mulher dele está lá na cozinha, eles estão à distância olhando, ela serve água em 2 copos para os trabalhadores. Eles bebem, agradecem cordialmente a dona da casa e saem, vão embora. Tá? Quando eles vão embora, ela coloca o copo em cima da pia e vai com eles até a porta de saída. Quando ela volta, ela vai conversar com a família ali. O Tony, né, o Tony Bocudo, né, que é o protagonista, que é o marido dela, olha para a pia e vê os 2 copos. O que ele faz? Ele vai lá, pega os 2 com um ar assim meio de repugnância, abre a lata de lixo e joga os 2 copos no lixo. Solução visual. É isso que a gente chama de solução visual em cinema. Tá? Resolveu visualmente o perfil psicológico desse protagonista. Aí é servido o almoço, tá? É servido o almoço e depois do almoço, logo depois do almoço, a mulher dele vai para lavar os pratos na cozinha, aí ela pega o resto de comida e vai jogar no lixo. A hora que ela vai jogar no lixo, ela vê os 2 copos lá. Ela olha para a sala com um ar de reprovação, vai lá, tira os 2 copos e coloca de novo eles em cima da pia. Ou seja, 2 perfis diferentes. Você usou elementos visuais para definir quem é esse casal. Tá? Esse é o trabalho do roteirista. É isso que o roteirista faz em relação a personagens. Ele cria situações, ele cria ações, ele cria comportamentos, ele cria reações entre os personagens. E essas ações, esses comportamentos, essas reações é que vão definindo visualmente para o espectador. Quando eu falo visualmente, entra diálogo também, tá, gente? Lembrem-se sempre disso. O diálogo ajuda muito. As pessoas falam. As pessoas falam, conversam. Então, o que elas falam, o jeito que elas conversam, as expressões que elas usam também definem o perfil, comportamento, classe social, profissão, ideologias desses personagens, preconceitos, enfim, são pessoas comuns que estão ao redor da gente e elas vivem, elas se revelam para o espectador através desses atos cotidianos, desses comportamentos. Então, o grande trabalho do roteirista, quando a gente fala na primeira parte do filme, que é apresentar personagens, é expor os personagens para o espectador, é exatamente criar essas situações. Tá? Você vai criando situações e essas situações vão fazendo com que o espectador conheça eles gradativamente. À medida que o filme desenrola, esses personagens podem mudar. Tá? O final de Green Book demonstra uma profunda mudança do protagonista. Tá? Quando chega no final do filme, toda a jornada que ele vai se relacionar com um cantor negro, vai ter que viajar com ele pelo sul dos Estados Unidos, vai ter vários conflitos, vários obstáculos, várias questões que acontecem entre eles, esses 2 personagens eles vão se transformando. É isso que a gente chama a jornada do herói, a transformação dos personagens através de uma jornada. Eles andam, eles se movimentam no filme e aí entra uma outra coisa também fundamental que a gente vai conversar mais, a estrutura circular. Tá? O protagonista sai de casa e ele volta para casa. Tá? Quando ele volta para casa 2 horas depois, né, na verdade no tempo do filme, que na verdade é quase um ano no tempo cronológico do filme, quase um ano depois, ele é outra pessoa. Ele aprendeu, ele se transformou. Uma pessoa melhor ou pior, enfim, assista um filme que vocês vão poder dizer isso, né, se é que já assistiram. Mas essa que é a questão. E aí as transformações dele também são definidas através dessas ações que o roteirista vai criando. Então o que o roteirista faz é isso, ele cria ações, cria comportamento, cria reações, cria diálogos para que esses personagens vão se transformando ao longo do filme, ok? Então tá, é isso por essa aula que a gente fica por aqui, depois eu volto para falar um pouco mais com vocês. Leiam os slides, vejam os slides lá e a gente vai conversando. Abraço em todos.